Você já se sentiu cansado mesmo depois de uma boa noite de sono? Pode não ser falta de descanso, e sim falta de oxigênio nas suas células. O oxigênio é o combustível invisível que mantém o corpo vivo, mas a maioria das pessoas nem imagina que seus níveis estão baixos. Hoje você vai descobrir 9 hábitos simples que podem aumentar o oxigênio no sangue e revitalizar o seu dia. E o último é o mais ignorado de todos. Este vídeo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações aqui apresentadas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Antes de fazer qualquer mudança na sua dieta ou estilo de vida, consulte um médico ou nutricionista. Você já se sentiu exausto mesmo depois de uma noite inteira de sono? Como se o corpo estivesse ligado, mas a energia simplesmente não viesse. A verdade é que o problema pode não estar no descanso, e sim no oxigênio. Esse gás invisível é o que alimenta cada célula do seu corpo, e quando ele falta, até as tarefas mais simples parecem uma maratona. O oxigênio é o combustível da vida. Ele dá força aos músculos, clareza à mente e resistência ao sistema imunológico. Sem ele em níveis ideais, você sente o cansaço, a falta de foco e aquela sensação constante de estar desligando. O que quase ninguém sabe é que existem formas naturais e surpreendentemente simples de aumentar esses níveis e transformar completamente a forma como você se sente no dia a dia. Hoje, você vai descobrir 9 hábitos poderosos que ajudam o corpo a respirar melhor por dentro e manter o sangue carregado de energia. E acredite, o último é o mais ignorado de todos. Mas antes de mudar qualquer coisa, é essencial entender o que acontece quando o seu corpo não recebe oxigênio suficiente. O mais assustador é que, na maioria das vezes, você nem percebe que está com o oxigênio baixo, até o corpo começar a dar sinais. Uma leve dor de cabeça, cansaço constante, falta de ar ao subir escadas, ou até a pele um pouco mais pálida, tudo isso pode ser o seu corpo tentando avisar: estou ficando sem ar por dentro. E quando o sangue não carrega oxigênio o suficiente, cada célula começa a trabalhar no limite, como se o seu organismo estivesse sobrevivendo em modo econômico. Essa condição tem nome: hipoxemia, níveis baixos de oxigênio no sangue. Ela pode surgir por causa de uma respiração ineficiente, de um estilo de vida sedentário ou até da má alimentação. Com o tempo, o corpo se adapta a esse estado, mas paga um preço alto: menos energia, queda de desempenho mental e maior vulnerabilidade a doenças. O mais curioso? Mesmo pessoas jovens e aparentemente saudáveis podem estar sofrendo com isso sem saber. Mas a boa notícia é que existem formas naturais e simples de mudar esse quadro. Pequenas mudanças na rotina podem transformar completamente a forma como seu corpo absorve e distribui oxigênio. Então, como fazer isso? Agora você vai conhecer os hábitos que podem recarregar a sua respiração e sua energia de dentro para fora. Você sabia que o ferro é o verdadeiro motor do transporte de oxigênio no seu corpo? Sem ele, o sangue simplesmente não consegue levar oxigênio suficiente para as células, e o resultado é aquela fadiga que parece não ter fim. É por isso que a deficiência de ferro é uma das carências nutricionais mais comuns do mundo, afetando milhões de pessoas que vivem cansadas sem entender o porquê. O ferro é o mineral que dá força à hemoglobina, a proteína responsável por carregar o oxigênio no sangue. Quando os níveis estão baixos, o corpo literalmente sufoca por dentro. Felizmente, é fácil repor. Carnes magras, feijão, lentilhas, espinafre, sementes e cereais fortificados são fontes riquíssimas desse nutriente. E aqui vai uma curiosidade: pessoas que vivem em grandes altitudes ou que praticam atividades físicas intensas precisam de ainda mais ferro, e muitas vezes nem desconfiam disso. Garantir boas fontes de ferro é o primeiro passo para revigorar suas células e devolver a energia que parecia perdida. Mas o ferro não trabalha sozinho. Existe um outro alimento capaz de turbinar a oxigenação de um jeito surpreendente, e que talvez já esteja na sua geladeira agora mesmo. Parece simples demais para ser verdade, mas um copo de suco de beterraba pode aumentar seus níveis de oxigênio em apenas 3 dias. Estudos mostraram que quem consome beterraba regularmente melhora a capacidade de absorção de oxigênio, o que se traduz em mais energia, resistência e até foco mental. E tudo isso graças a um composto poderoso que a maioria das pessoas nem sabe que existe: o óxido nítrico. Quando você consome alimentos ricos em nitratos, como a beterraba, o corpo transforma essas substâncias em óxido nítrico, uma molécula que dilata os vasos sanguíneos e faz o sangue circular com mais eficiência. Isso significa que o oxigênio chega mais rápido e em maior quantidade a cada célula do corpo. Além da beterraba, outras fontes naturais de nitratos são o espinafre, a alface, a batata e a cenoura. Ingredientes simples que podem ter um impacto impressionante no seu bem-estar diário.
Incluir esses alimentos na rotina é como dar um upgrade natural na sua respiração e desempenho físico. Mas o que muita gente não imagina é que há um outro nutriente presente nos músculos, que também pode aumentar a oxigenação do corpo, e os resultados são ainda mais surpreendentes. Muita gente acha que creatina é coisa de atleta, mas o que quase ninguém sabe é que ela também pode melhorar a forma como o seu corpo usa o oxigênio. Pesquisas mostram que esse nutriente simples tem o poder de otimizar a troca entre oxigênio e dióxido de carbono, um processo essencial para manter suas células energizadas e funcionando no máximo desempenho. Em outras palavras, com mais creatina, seu corpo respira melhor por dentro. A creatina atua como uma espécie de bateria biológica. Ela armazena e libera energia nas células, especialmente nos músculos e nos pulmões. Isso explica por que estudos observaram melhora na força muscular e na função respiratória, até mesmo em pessoas com doenças pulmonares leves, como asma e DPOC. E o melhor é que você pode obter creatina naturalmente através de alimentos como carne, peixe e laticínios, sem precisar recorrer a suplementos, se mantiver uma dieta equilibrada. Fortalecer o corpo com creatina é como dar um impulso silencioso ao sistema respiratório. Ele trabalha menos e entrega mais oxigênio. Mas há um inimigo invisível que pode sabotar todos esses benefícios: os radicais livres. E é por isso que o próximo hábito é essencial para proteger o seu corpo de dentro para fora. Você sabia que o ar que te mantém vivo também pode estar te envelhecendo por dentro? Cada vez que respiramos, o corpo produz moléculas instáveis chamadas radicais livres, que atacam nossas células e reduzem a capacidade do sangue de absorver oxigênio. É como se o organismo começasse a enferrujar lentamente. E é aí que entram dois heróis silenciosos: as vitaminas C e E. Essas vitaminas funcionam como um escudo contra o estresse oxidativo, neutralizando os radicais livres antes que causem danos às células dos pulmões e dos vasos sanguíneos. Em um estudo, pacientes com lesões pulmonares apresentaram melhora significativa nos níveis de oxigênio após consumir essas duas vitaminas juntas. E o melhor, elas estão em alimentos simples do dia a dia, como laranja, kiwi, morango, brócolis, azeite, castanhas e sementes. Uma combinação poderosa para manter suas células jovens e cheias de energia. Fortalecer o corpo com antioxidantes é como polir a máquina que mantém você respirando. Mas todo esse esforço pode ser em vão se um outro vilão estiver presente na sua rotina. Um ingrediente que muita gente consome em excesso sem perceber. Você sabia que o sal em excesso pode literalmente sufocar suas células? Quando consumido em grandes quantidades, ele aumenta a pressão arterial e faz os vasos sanguíneos se contraírem, impedindo que o oxigênio chegue corretamente aos tecidos. O resultado? Cansaço, inchaço, dor de cabeça e uma sensação constante de corpo pesado. Sinais de que o sangue está trabalhando mais, mas entregando menos. O problema é que o sal está escondido em quase tudo. Embutidos, queijos curados, salgadinhos, molhos prontos e até alimentos que parecem saudáveis podem conter quantidades absurdas de sódio. Com o tempo, esse excesso enfraquece o coração e reduz a eficiência da circulação, o que significa menos oxigênio chegando às células que mais precisam dele. Quer uma dica prática? Comece lendo os rótulos. Você vai se surpreender ao descobrir onde o sal se esconde e o quanto é fácil ultrapassar o limite diário sem perceber. Controlar o consumo de sal é uma das formas mais simples de melhorar sua oxigenação e proteger o coração. Mas não basta apenas comer melhor. A forma como você respira também influencia diretamente na quantidade de oxigênio que chega ao seu sangue. E o melhor, dá para treinar isso. Acredite, 5 minutos de respiração consciente podem fazer mais pelo seu corpo do que 1 hora rolando o celular. Respirar parece algo automático, e é. Mas quando feito da maneira errada, o corpo recebe muito menos oxigênio do que precisa. A maioria das pessoas respira de forma superficial, usando o peito em vez do diafragma, o que limita a entrada de ar e deixa o cérebro e os músculos literalmente com sede de oxigênio. A respiração diafragmática, também conhecida como respirar pela barriga, é uma técnica simples e poderosa que melhora a oxigenação e reduz o estresse. O segredo está em inspirar lentamente pelo nariz, deixando o abdômen se expandir, e depois expirar devagar pela boca, o dobro do tempo da inspiração. Praticar isso por apenas 5 minutos por dia já é suficiente para aumentar a capacidade pulmonar e ensinar o corpo a usar o oxigênio de forma mais eficiente, como fazem os atletas e praticantes de meditação profunda. Fazer do ato de respirar um treino diário é como recalibrar o motor do corpo. Ele passa a funcionar com mais suavidade, energia e foco. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe.
Até a forma como você dorme pode estar roubando o oxigênio do seu corpo. Você sabia que a posição em que você dorme pode estar diminuindo a quantidade de oxigênio que seu corpo recebe durante a noite? Muitas pessoas acordam cansadas, com dor de cabeça ou falta de ar leve, e nem imaginam que o problema não é o colchão, nem o travesseiro, mas sim a postura. Quando você dorme em posições que comprimem o peito ou o pescoço, a passagem de ar fica limitada e os pulmões trabalham com menos eficiência. Dormir de lado, com o joelho levemente dobrado e a cabeça um pouco elevada, ajuda o ar a circular melhor e alivia a pressão sobre os pulmões. Outra opção recomendada é dormir sentado, com o tronco apoiado à frente, sobre uma mesa ou travesseiro, ideal para quem sente falta de ar ou sofre com congestão. E não subestime os detalhes. Um travesseiro adequado, que não force o pescoço, e um quarto bem ventilado fazem uma diferença enorme na qualidade da respiração e, consequentemente, na oxigenação do sangue. Mudar a posição ao dormir é um ajuste simples, mas poderoso que pode transformar suas noites e suas manhãs. Mas nada disso adianta se você ainda mantiver o hábito mais destrutivo de todos, aquele que literalmente sufoca seus pulmões a cada tragada. Você sabia que fumar um único cigarro já reduz a capacidade dos seus pulmões de absorver oxigênio? Cada tragada libera milhares de substâncias tóxicas que inflamam as vias respiratórias, destroem os alvéolos, as pequenas bolsas de ar dos pulmões e dificultam o transporte de oxigênio para o sangue. Com o tempo, o corpo inteiro começa a sentir os efeitos. Menos energia, cansaço constante e envelhecimento precoce das células. Mas aqui está a boa notícia. Os efeitos do cigarro começam a ser revertidos em apenas 48 horas depois de parar de fumar. Nesse curto período, o corpo já reduz a concentração de monóxido de carbono no sangue e as células voltam a receber mais oxigênio. A respiração melhora, o paladar e o olfato ficam mais nítidos, e até o sono tende a ser mais profundo. Parar de fumar não é apenas uma questão de saúde. É uma forma de devolver ao corpo a capacidade de viver em pleno funcionamento. Recuperar os pulmões é como abrir as janelas de uma casa que estava há anos sem ar fresco. A diferença é quase imediata. E o melhor de tudo, existe um mineral simples e poderoso que pode potencializar todos esses efeitos e ajudar seu corpo a respirar ainda melhor. Pouca gente sabe, mas existe um mineral capaz de aumentar naturalmente os níveis de oxigênio no sangue. E ele está presente em alimentos que você provavelmente consome todos os dias. Estamos falando do magnésio, um nutriente essencial que atua diretamente no relaxamento dos músculos respiratórios e na dilatação dos vasos sanguíneos. Quando o corpo tem magnésio suficiente, o ar entra e circula com mais facilidade, e o coração precisa de menos esforço para distribuir oxigênio para cada célula. Além disso, o magnésio ajuda a regular a pressão arterial e reduz inflamações que podem atrapalhar a respiração. Ele é encontrado em alimentos simples e acessíveis, como banana, abacate, iogurte, chocolate amargo, sementes, castanhas e grãos integrais. Incluir essas opções na alimentação diária é como dar um respiro extra ao corpo. Um reforço silencioso que mantém o sistema respiratório funcionando em perfeita harmonia. Com o magnésio e os outros hábitos que você viu até aqui, o corpo começa a responder de forma quase imediata. Mais energia, mais foco e uma sensação de leveza que vem de dentro para fora. E se você quer continuar descobrindo formas naturais de turbinar sua saúde e vitalidade, não saia daí, porque o próximo vídeo vai te surpreender. Agora você já sabe, pequenas mudanças podem transformar completamente a forma como o seu corpo respira e produz energia. Comer melhor, se mover mais, respirar com consciência e cuidar do que parece simples, como dormir bem ou reduzir o sal, são atitudes que fazem uma diferença enorme na oxigenação do sangue e na sua disposição diária. O segredo está na consistência. Quando você adota esses hábitos, o corpo responde rapidamente, mais foco, mais energia e uma sensação de equilíbrio que vem de dentro para fora. No fim, respirar bem é o primeiro passo para viver melhor. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo qual desses hábitos você vai começar a aplicar hoje. E claro, inscreva-se no canal para continuar aprendendo formas simples e naturais de cuidar da sua saúde e viver com mais vitalidade todos os dias.